Edinho, tem muito tempo que você não fala isso, né? Que tem que ter postura. Tem que ter postura, né? Tem que ter. Pelo menos postura fora de casa o Cruzeiro está tendo e o Jardim está alegre com isso, Gão. Não, eu acho que nós temos tido uma postura importante fora de casa, em termos de organização, em termos de atitude, que o futebol é a parte ofensiva, a parte defensiva, é a atitude, é o compromisso entre toda a gente e a qualidade dos nossos jogadores. Eu, sinceramente, eu estou satisfeito, estou-me a divertir bastante, a malta, os jogadores têm comprado a nossa ideia, têm sido responsáveis e eu, se no início, quando eu cheguei aqui, 8 de fevereiro, eles disseram, pá, vamos virar o campeonato com 37, 40 pontos, eu era assim, onde é que era para assinar? Eu assinava logo, por isso é que eu acho que temos que valorizar este grupo, trabalho e os adeptos, mesmo que às vezes sofram e às vezes, pá, ninguém sofre mais do que o treinador quando perde, mas temos que apoiá-los porque a atitude e o empenho deles tem sido fantástico. Hora ou outra o Cruzeiro vai oscilar no campeonato, mas acho que não entra naquele discurso de que as pessoas falam sobre perder o gás. Porque é o time que entra ligado e nos primeiros minutos ele consegue colocar o adversário dentro dos seus domínios. É isso que acontece sempre com o Cruzeiro. Pode reparar, no primeiro tempo, geralmente o Cruzeiro tem matado os jogos no primeiro tempo. Salvo o jogo contra o Ceará, um tropeço contra o Internacional por causa de um erro grotesco de arbitragem. Mas acho que o principal de tudo é a gente poder perceber que o time do Jardim é um time com muita força ofensiva. Essa corrida de quase 80 metros do Caio Jorge mostra isso, viu? Mas o principal também, a gente tem uma defesa muito sólida. Um ataque também que sabe proteger sua defesa porque fala sobre muita marcação também, participa da marcação. E sobre proteção, a Abel tem um recado agora para vocês. E agora, com muito Alfa XL, o Cruzeiro ganhou fora de casa e bem, o Gão. Bel, e teve algumas pessoas cornetando, falando que o Cruzeiro passou um aperto no segundo tempo. Absolutamente normal, gente. Esse Botafogo é um time muito qualificado. É um time que tem que se levar em consideração que fez um bom Mundial também. É um time que é muito bem articulado, muito bem treinado. E o Cruzeiro sempre sendo aquela pedra no sapato do Botafogo. Logo no início aí, uma ótima movimentação, o Matheus Pereira fica livre na entrada da área e deixar um jogador como o Matheus Pereira livre assim é um crime, né? Pelo menos a gente agradece ao Botafogo por ter dado essa atenção. O Kaique passa e vê o Christian dentro da área muito bem colocado, que espera o posicionamento correto para não ficar em impedimento e abre o placar. Mas o Cruzeiro já tinha o domínio da partida desde o início. Não teve nenhum momento assim que o Botafogo tenha colocado, de repente, um grande risco no Cruzeiro, pelo menos no momento sequente da partida. Aí um pênalti que o juiz marcou em campo, mas o VAR foi lá e corrigiu. Porque o Romero, ele não coloca a força necessária para, de repente, ter aquele impacto que acontecesse, de repente, o pênalti. Ou aquele contato necessário para, de repente, pudesse ser levado em consideração como um contato faltoso. Doido para marcar um pênalti, né? Doido para marcar um pênalti. Cariocas. Agora, essa arrancada do Caio Jorge, gente, vou falar uma coisa para vocês. Para quem fala que o Cruzeiro tá perdendo gás, o cara corre quase 80 metros, salvo engano, 78 metros aí, ainda consegue ter força para poder colocar essa bola na entrada da área. E olha só, mais uma vez o Matheus Pereira livre, e sozinho. Correndo junto com ele, né? E correndo junto com ele. Olha só, 3 jogadores do Botafogo, um na verdade na marcação e 2 esperando fazer não sei o quê. Ainda bem, porque aí o Matheus Pereira chega sozinho e conclui em gol. Isso é que falta no América, vontade, correr, acompanhar a jogada. E nisso o time do Cruzeiro tem muito, sabe? Evidentemente que sofreu um pouco no segundo tempo também, porque aí o Botafogo... Também não vou dizer que sofreu, mas o Botafogo não conseguiu colocar aquele volume de jogo de modo que o Cruzeiro passasse um aperto gigante. Quando foi necessário, o Cássio foi bem acionado. Tem umas 2 ou 3 jogadas em que o Cássio salva mesmo o time. Uma, talvez, em que ele faz uma grande defesa. Salvo engano, até essa jogada aí, ó. Grande defesa do Cássio nesse momento. Quando preciso, ele realmente tem se colocado ali muito bem posicionado. E essa aí foi sorte, né? Porque o cara... Aí, mas, na verdade, a defesa também estava ali atrapalhando, né? O Flamengo empatou com o Ceará, né? 1-1. E meus ancestrais lá do Ceará vão ficar bravos comigo agora, porque eu fui Ceará desde pequenininho, minha família lá em Fortaleza, né? Fui Ceará desde pequenininho, arrancou o empate, queria a vitória do Ceará, arrancou o empate para o Cruzeiro continuar ali parelho com o Flamengo no topo da tabela. É o saldo de gols que está... Né? É o critério aí nesse Tem momento, uma partida, né? A mais o Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma partida a mais, mas né? uma grande campanha. Acho que nem os cruzeirenses esperavam. Principalmente isso, porque a gente tem uma vitória sobre o Flamengo já também na competição. Haja vista que a gente joga contra o Flamengo também na casa deles agora em outubro. Isso que é treinador. O Jardim lá e o Cuca que acertou.
E aí, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa segunda-feira, uma segunda-feira boa demais. Fim de semana foi perfeito pra Cruzeiro e Atlético, venceram no Campeonato Brasileiro, o torcedor tá feliz da vida. Vamos começar com o Cruzeiro, porque que vitória. Jogo contra o Botafogo no Rio de Janeiro, mais de 35 mil torcedores no estádio, mas a dupla sertaneja tava afiada. Aí Caio Jorge e Matheus Pereira, mas pode chamar de Jorge e Matheus? Forte na marcação, veloz na transição e letal na finalização. Essa é a receita do sucesso do Cruzeiro. E dá pra ver tudo isso na jogada do segundo gol contra o Botafogo. Forte na marcação. Savarino levou no fundo, cruzamento, Fabrício Bruno de novo. Veloz na transição. E agora Tony, contra-ataque. Caio Jorge, vai ser difícil para o artilheiro, chegou no fundo. E letal na finalização. O cruzamento, Matheus! Gol! Cruzeiro! Num contra-ataque fulminante do Cabuloso! E o Caio Jorge, hein? Paga R$600 por assistência recebida. Será que vai cobrar do Matheus Pereira por esse passe açucarado? Não, ele tá em crédito. Todo jogo ele me deu uma assistência, então hoje eu contribuí da melhor maneira possível e isso é Cruzeiro. Não dá pra errar diante de um time inspirado. No primeiro gol, o Botafogo deu uma ajudinha. O goleiro John se precipitou e o Cruzeiro girou a bola da direita para a esquerda, do Matheus Pereira para o Kaique cruzar rasteiro. Gol! Gol! Cruzeiro! Christian, camisa número 88, abrir o placar no Nilton Santos. Tinha que estar lá no segundo poste, que a bola ia passar lá. Então foi o que eu fiz hoje, estou muito feliz, essa foi a dica do professor, então eu executei muito bem e consegui fazer o gol. Fizemos os golos de forma como já fizemos outros, não é? Alguns mais em ataque apoiado, outros mais em transição. Aconteceu contra o Botafogo e já tinha acontecido antes. E agora, aquele meme da torcida tá completo. Quem jogou a Copa do Mundo de Clubes perdeu pro Cruzeiro. Venceu o Flamengo, venceu o Fluminense, venceu o Palmeiras e agora vai vencer no Botafogo. É um time muito bem treinado pelo Leonardo Jardim, né? Ele conhece cada jogador, o que cada atleta pode entregar no seu máximo. O importante é que o resultado é extremamente justo para o Cruzeiro. Os jogadores têm sido os verdadeiros responsáveis pelo sucesso da equipa, pela atitude, pelo empenho, pelo compromisso. E o torcedor agradece, seu mister. Quem ficou lá no Rio para curtir uma praia nessa segunda, deve estar nesse pique aí, ó. Feliz da vida. Pegava uma prainha, Henrique Fernandes? Pegava, cara. Praia é muito boa no Rio de Janeiro. Agora, quem tava em casa no Rio era o Cruzeiro, né? Aliás, tem sido assim nos últimos jogos. Pois é, a camisa tem pesado. O Cruzeiro não perde pro Botafogo desde 2016. São 6 vitórias e 8 empates. Ainda tem o fato que o Botafogo não tinha perdido em casa desde o Brasileiro do ano passado. Aquela derrota pro Cruzeiro, né? Aquele 3-0. Né? Pra mim, a vitória foi justa ontem. Olha o primeiro tempo que o Cruzeiro produziu. Muitas finalizações, o John bombardeado. Esse é o gol primeiro. O Christian com essa jogadinha de segundo pau que ele aparece ali nas costas da defesa, metendo 1-0. O Cruzeiro, mesmo tendo feito 1-0, não se retraiu, né? Retraiu pra defender, mas sempre contra-atacando. Esse é o lance do segundo gol. Caio Jorge, uma arrancada enorme, cruza, acha o Matheus Pereira, que de primeira define no segundo pau ali. Tá alto entre os dois, cruzamento muito grande. E com espaço o Cruzeiro faz estrago. Aí, segundo tempo, a coisa mudou um pouco. O Botafogo passou a pressionar um pouco mais. Do início até os 25 minutos ali, o Botafogo teve algumas chances bem claras. O Cássio trabalhou muito bem. A gente vai ver uma bola de Savarino na trave. Mas aí, diferentemente daquela vitória contra o Fluminense, o Cruzeiro reassume o jogo ali na metade do segundo tempo. Consegue controlar um pouco mais. Essa é a melhor chance do Botafogo. Savarino na trave. E pra mim, segura bem os minutos finais do jogo. Então, a vitória absoluta do co-líder do campeonato. Já tá junto com o Flamengo em pontuação. Tá muito bem. Daqui a pouco nós vamos mostrar a classificação. O lance do gol, o Caio Jorge precisa ser destacado. Antes a gente vamos... Aí, ó. Olha aí, a corrida dele, como é impressionante. A corrida dele primeiro. Primeiro ele não toca e mata o Barbosa na jogada. E aí o Caio Pantaleão consegue correr pra fechar o chute dele.
joga ele pra linha de fundo e ele faz o cruzamento, a defesa do Botafogo da bobeira. Muito mérito do Pereira em acreditar na jogada. Toda bola de contra-ataque é possível. Acreditou no Caio também, né? O Caio conseguiu suportar até conseguir entrar na área. Quando o jogo tava 1-0, o juizão marcou um pênalti a favor do Botafogo, que poderia ter mudado tudo. Poderia, mas seria um absurdo se esse pênalti fosse dado. O Arthur, jogador do Botafogo, domina, chega meio desequilibrado. Você vê que o Romero, ele estica pra chutar, mas ele recolhe a tempo. Não tem o chute direto. Pra mim não foi pênalti, o VAR acertou em chamar pra tirar a penalidade. O VAR acabou salvando o juizão. Beleza, falamos de Cruzeiro, vamos passar pro Atlético, o jogo contra o Bragantino ontem. Todo mundo tava falando de quarta...